Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana, temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e em menos de 2 minutos de qualquer cena de qualquer episódio de J&V, eu vi mais sangue do que na série da Ahsoka inteira. Boa noite, pessoal. Quem fala com vocês é o Silvio, e ser um herói de verdade, não tem nada a ver com glória. Tem a ver com sacrifício. Ou com seguidores do Instagram. O episódio de hoje, vamos até fazer uma vozinha aqui, ó. Essa galerinha da pesada vai viver altas aventuras na universidade. Será que eles vão conseguir sair dessa sem as suas tripas estourarem? Pois é, galera. Então, né? J&V foi sensacional e eu realmente achei que seria uma palhaçada das maiores para ser uma novela adolescente e, pelo amor de Deus, graças a Deus eu estava errado, Silvio. Eu esperava pelo pior e fui surpreendido positivamente, cara. Mas assim, eu tinha medo de algumas coisas. Eu tinha medo de um reflexo dos quadrinhos, porque assim, o The Boys já tava sem limites. E daí o J&V mostrou que quem tem limite é município, porque foi lá e pegou os adolescentes, porra louca, e falou, festa na fraternidade! E pegou a fórmula do The Boys, mas a gente vai falar mais a respeito disso. Mas meu medo era respingar muito dos quadrinhos. E olha, ainda bem que não. Eu acho que J&V é uma série, no total, assim, junto com The Boys, conseguiu pegar os quadrinhos e fazer uma coisa legal de ver. Porque os quadrinhos, eu acho que eles passavam um pouco do ponto, e aí acaba ficando meio exagerado, até meio chato, assim. Claro que pra quadrinho você pode exagerar muito mais que em série. Mas se você fosse adaptar os quadrinhos pra série, tentando ser igual, cara, fica horrível. Então... Cara, o público dos quadrinhos é muito nichado. A gente, né, sabe, tem gente que gosta de Marvel, tem gente que gosta de DC Comics, tem gente que gosta de Turma da Mônica, enfim, o quadrinho em geral. O ponto é que, assim, a linguagem do The Boys porque assim, né, a gente vai falar mais a respeito, mas o J&V é uma parte, é como se fosse um capítulo do The Boys, assim. Se fosse uma série The Boys, seria uma temporada o J&V. O ponto é que ela envelheceu muito mal. Era assim, ela passa dos limites não só do gore, mas em vários sentidos do desrespeito. Era como se pegasse a época de 1950 e fizesse uma série agora e os tempos contemporâneos e as coisas que funcionassem, quisesse que funcionasse da mesma forma. Então, da forma como foi feito, foi bom. Foi bom, na minha opinião. A série The Boys eu ainda tô curtindo demais e tô hypado pra próxima temporada. Os quadrinhos, enquanto eu fui acompanhando e lendo, eu já não curti tanto. Mas eu acho que talvez a própria adaptação dos personagens, como o Huey, eu acho que é uma das melhores adaptações que eles fizeram, deu uma segurada, eu achei que foi legal, assim, foi maneiro. E quando eu olhei J&V, eu pensei numa piadinha com a geração Z, mas eu pensei, não é verdade. E no fim era, né? No fim, J&V era uma piadinha não só com... Quer dizer, não é só uma referência ao composto V, né? Que é a primeira geração de supers que sabe que foi injetado e que não é uma graça divina e que eles não são enviados dos deuses para a Terra, né? Que sabe que foram injetados com alguma coisa pelos pais.
Mas, cara, o tanto de piada com a cara da geração Z que eles fazem é sensacional. Eu adoro. Cara, é muito legal das críticas, né? Eles Uhum. pegaram o que a gente está vivendo agora, a nossa sociedade, e foi até um pouco da nossa introdução ali, que não é mais glória, não é sacrifício, é o número de seguidores nas redes sociais. Em quantas cenas as pessoas estavam sendo, sei lá, decapitadas, explodidas, o circo estava pegando fogo, ou alguns personagens literalmente estavam pegando fogo, e as pessoas só queriam fazer vídeos, reels e colocar isso nas redes E sociais para ganhar sexualizar. seguidores. Isso. É basicamente isso. Mas é igual você falou, né? Gen V nada mais é do que eles pegaram um trocadilho, né, da geração Z, o que seria um Generation Z ou Gen Aham. Z, Sim. com o composto, o composto V. Então, daí você juntou os dois e ficou o Gen V, que seriam os adolescentes, os novos mutantes, ou a galera nova dos The Boys, que The Boys nada mais é do que uma paródia dos super-heróis da DC, da Marvel, enfim, Sim. etc. A própria Godolphin é uma paródia dos X-Men, né? Tipo assim, daqueles adolescentes que descobrem, aqueles supers, né? Aqueles mutados que descobrem seus poderes durante a adolescência, ali no começo da puberdade, e vão para um local onde eles podem ser treinados para fazer o bem. Só que é uma paródia um pouquinho mais pesada, principalmente nos quadrinhos, em que envolve muito mais coisa errada do que na série, né? Na série eles deram um tom muito mais sério pro que estava acontecendo, tipo assim, eles estão inventando um vírus que vai lá pra matar os supers e tal, estão estudando, e por fora a universidade é só uma, um bando de gente fútil e tal, enquanto nos quadrinhos já é, porra, é estupro, é não sei o que, é rodo e tal, e é umas coisas meio Homelander, assim. Então, acho que pra fechar esse assunto do nome de Envy, o canal Screen Crush fez um vídeo sobre, e tem acho que uns 5 minutos desse vídeo só falando sobre o porquê de ser Gen V, né? Do porquê que eles dão esse nome para a primeira geração de supers com a consciência de que são experimentos, e a série desenrola isso muito bem durante todos os episódios, esse conceito de que nós somos monstros criados pelos seres humanos comuns, só que nós superamos os humanos comuns e agora nós é que temos que liderar, que é justamente o pensamento que o Homelander tem. Isso vira até discurso político dentro da série, e é super legal a forma como eles abordam, porque Gen V não só é uma série pra galera curtir mais um pouco de The Boys, ter mais conteúdo para consumir de The Boys, mas é uma série puramente crítica, e não só crítica a um lado ou a outro, a A ou a B, a esquerda, a direita, acima, abaixo, da diagonal para a esquerda, diagonal no eixo Z. Não importa. Eles estão criticando coisas que estão erradas, que a gente para ver, realmente são coisas úteis ou erradas ou assustadoras e que a gente acaba não percebendo. E Então, nada mais é do que reflexo do que a gente está vivendo na sociedade, né? sim, Pouca gente fala a respeito disso, né? O Gen V nada mais é do que pegar, escrachar, levar à 10ª potência o negócio e falar, ó, de uma forma humorada ou parodiar, de forma de uma paródia de zoeira e escrachar na sua cara, que tipo, cara, isso aí é bem, bem idiota do que tudo que tá acontecendo. Mas não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre o Gen V, sobre o nome, senão a gente passa pro próximo ponto, que é não. entender onde que Gen V tá na cronologia do The Boys. A única coisa que eu tenho pra falar disso é que isso que você falou agora me parece muito aqueles humoristas que fazem piada pesada, mas que sabem fazer piada. Né? Não são aqueles humoristas que fazem piada pesada que acham que o humor é pra tudo. Mas enfim, passando aí pro próximo assunto, que é. Só uma pergunta para você, para refletir a respeito disso que você está falando. Hum, Tem limite pro humor? eu acho que isso dá um programa. Isso dá um programa separado, hein? Eu acho que isso dá um programa separado, mas enfim. Cara, Gen V, eles já falam no primeiro episódio da série aonde está acontecendo, não só aonde, mas quando também está acontecendo. É numa cidade mais de interior do que a gente está acostumado a ver, e é logo depois do final da terceira temporada, que é quando a Queen Maeve desaparece, que supostamente está morta.
quando eles finalmente demonizam a Starlight de vez, quando o Homelander novamente aparece como o salvador da pátria, depois de ter matado um cara tipo, pleno céu aberto e foda-se, tava todo mundo muito feliz com o discurso patriótico agressivo dele, que ele tava falando que tem que matar todo mundo que não é igual a ele, e tava todo mundo, é isso aí, mano. Pois é, né? Então, mais uma crítica da série do The Boys. A gente tem um buraco dentro dos Seven, né, dos 7, que são os heróis principais. Ele é a Liga da Justiça de The Boys, Liga da Injustiça de The Boys. E isso tem um gancho muito legal pra série, que é o A-Train veio direto da série, né, da série não, da universidade no caso, né? Mas enfim, ele veio da God-U e eles usam isso como gancho para mostrar os ranqueamentos dentro da universidade e o quanto todo mundo quer estar no top 10 para ser chamado para os Seven um dia. Então isso também é muito legal ver como eles conseguiram amarrar muito bem algumas coisas que muito provavelmente ficariam soltas e que depois teriam que ser explicadas de alguma forma ou não explicadas de nenhum jeito, enfim. Um dos episódios, se eu não me engano, se não foi o último, foi o penúltimo, que essa parte do ranqueamento, bem como a parte da mídia, pesa muito na escolha do set, mas que, na verdade, assim, eles vão fazer a manipulação da mídia a favor deles. No entanto, quando tem um buraco no set e ele tem que ser preenchido, eles estavam vendo quem era mais popular, era quase como fazer um casting de novos atores para uma nova série e etc. E isso ficou muito claro no The Boys. Que assim, não importa o que o cara faça, os caras vão encobrir, vão acobertar, vão mudar a narrativa só para proteger aquele legado e aqueles 7 que estão ali na frente os heróis, né? Independente do que ele faça, né? O Homelander fez e desfez muita merda, literalmente, e tá lá. E isso é provado no The Boys, no Gen V, né? Sim, Quando ele chega ainda no é o final, salvador da pátria. sim, exatamente. E ele leva, né? E é uma crítica muito grande ao Superman, né? Sim. Que chega sempre com aquela pose que fica todo mundo num silêncio, assim, olhando o cara, tipo, oh, nosso salvador e tal. Cara, eu amo odiar o Homelander. Tipo assim, eu amo odiar. Eu queria ver ele apanhar mais. Mas ao mesmo tempo eu não quero que ele morra tão cedo na série. Justamente porque ele é um ótimo vilão, cara. Ele é um ótimo vilão. Tipo assim, eles criaram um vilão carismático. Eu sempre digo, acho que até no nosso overview vilões a gente falou sobre isso, né? Ele é um vilão carismático, ele é um vilão maldoso, ele é um vilão que planeja muito bem. Então ele tem quase tudo que você precisa num vilão. E ele ainda por cima usa a capa com a bandeira dos Estados Unidos. Engasguei aqui, foi mal. Cara, tem uma coisa sobre vilões que é muito legal, porque ele não acredita que ele é um vilão. Ele tem toda uma jornada de herói, que no entendimento dele, ele tem uma visão deturpada do certo e o errado, do que é justo e o que é injusto, e ele entende o que ele tá fazendo, ele tá salvando a humanidade, né? Ele tá essa separação do certo e errado só quando favorece a ele. Mas a gente tá falando da linha do tempo, né? A gente falou do Homelander aparecer e basicamente ele aparece no último episódio que vai dar o gancho para o início da 4ª temporada. Mas assim, tem outros momentos que a gente vai fazendo esse link entre até para o público assimilar de forma natural. E como você falou, não ter que ficar explicando coisas. Nem no Gen V, de tudo que aconteceu nas 3 temporadas do The Boys, e nem na 4ª temporada do The Boys, o Gen V já usa bem esse elo, esse link aí, com explicações ali dentro, para chegar na 4ª temporada do The Boys sem ficar com fillers, né? Usar 2 episódios para explicar uma coisa que o cara explicou muito bem na série e criou outros ganchos ali dentro. Fãs de Naruto vão compreender. Aliás, para quem gosta de Naruto aí, Novembro Azul tá chegando, tá, pessoal? Kakashi mandou um abraço. E também um abraço pro Xion, nosso querido criador de memes aqui dentro da Black. Eu acho que eu queria ter a tua opinião numa parada. Essa impressão ficou pra mim, por isso que eu tô perguntando. Você não acha que Gen V pode ser uma série a ser assistida independentemente de The Boys? Claro, se você assistir The Boys, você vai ter a experiência completa.
Você não precisa saber quem é Vitória Newman, mas mesmo sem saber quem é Vitória Newman, você consegue ver que ela é uma candidata à presidência, que ela tá contra... Tipo assim, muita gente dos supers está contra ela por algum motivo, que ela é uma super, que ela... Sabe? Isso é... Pô, eu achei muito legal. Que quando um spin-off é bem feito, você consegue. É tipo um Megazord, assim, sabe? Você tem cada Power Ranger com o seu Zord ali, de repente eles formam um Megazord, entendeu? Eu acho isso muito legal. Cara, eu acho que só pela primeira temporada não. E eu acho que ela fica muito vaga. Só essa primeira temporada. Eu acho que com o complemento da segunda, eu acredito que The Boys não vai muito mais longe, tá? Ela vai só mais uma temporada e se espremer muito uma terceira, porque são poucos episódios. Uhum. Ela fica assim, ela prepara bem para uma segunda temporada. Então, assim, você fica satisfeito de assistir a primeira temporada, tipo, você não vai deixar a desejar em nada, tipo, ficou muita coisa aberta, ou eu não entendi alguma coisa, você entende tudo que tá ali. Mas você fica com aquela expectativa da, tipo, o que tá por vir? Agora, se você teve experiência completa de entender o que veio antes, e é muito legal ter 3 temporadas antes do The Boys, porque você já não se assusta com nada mais, e daí você tem, ela cola bem as temporadas. E eu também tenho uma opinião, e nisso, abraço Jay, concordo com ele nisso, em gênero, número e grau, The Boys não pode ir muito mais longe também. Sei que tem quadrinhos, tudo, mas eu acho que The Boys, quinta temporada, tá ótimo. E o Gen V, 2, no mais tardar 3, e olha, já são 8 temporadas, se somar tudo isso, já deu bastante. Eu acho que o Gen V, todo mundo vai morrer na segunda temporada, tá? Vai todo mundo, no máximo um ali vai sair vivo no final da segunda temporada, porque eles são muito jovens e agora eles bateram de frente com uma criança grande que é o Homelander. Então, se não tiver muita sorte de entrar para a equipe do Butcher, vai de base. Cara, acho que não. Acho que vai Será? ser muito o caminho que foi feito em séries que a gente já conhece, tipo The Walking Dead e Fear Walking Dead, que a galera migrou de uma série para outra, e Grey's Anatomy com o Estação 19, que os caras saem de uma e vai para outra. Então eu imagino que vamos dizer que acabe na segunda temporada de Envy. Eles já vão encaminhar para entrar no The Boys quinta temporada, entendeu? Uhum. E daí pode ser que daí em vez eles escolham entre ter uma terceira temporada de Envy, você vai ter uma sexta temporada de The Boys, como é feito na Liga da Justiça. Os Lanternas Verdes vão mudando, Sim. o próprio Homem-Aranha, né? A gente vai pegando pelos quadrinhos, vai mudando. A gente teve Peter Parker agora, Miles Morales e assim por diante. Então, assim, e o 7 já deixou, já fez essa deixa, né? Tem lá um espacinho e já seria preenchido por um personagem do Gen V, né? Então, acho que Uhum. no futuro vai acontecer isso. Uns 2 ali devem subir e ocupar lá, e acredito que, pelo que você falou, eu concordo. Muitos vão morrer. Assim, é um processo seletivo É, definitivo. o que eu quis dizer com todo mundo vai morrer é que eu acho que a série acaba na segunda temporada para dar espaço para ter mais The Boys, sabe? Eu acho que é isso que vai rolar. Mas enfim, vamos falar um pouquinho dos personagens, assim. Pra mim, um personagem que eu ainda estou esperando muito ver é o Stan Edgar de novo. Porque ele tem alguma coisa guardada, ele nunca sentiu medo do Homelander, ele saiu de cabeça erguida da VOT, então, tipo assim, cara, tá armando alguma coisa e eu espero que seja nessa próxima temporada, porque senão vai ficar num cliffhanger muito longo e vai perder a graça, né? Então eu acho que ou ele vai voltar com o Black Noir de algum jeito, ou ele vai, sei lá, cara, ou ele vai ajudar o Butcher e depois tentar matar, sei lá. Mas ele Eu acho precisa que ele vai voltar. ajudar o Butcher, enfim. Aham. Eu acho que ele vai ficar incógnito, né, ali na moita. Sim, Vai dar todas as ferramentas. Eu acho que pode ser até um dos plots de desenvolvimento dessa temporada. Ele vai dando ferramentas e o Butcher não sabe de onde que tá vindo aquilo. E daí depois ele se apresenta e entra como um renegado, vamos dizer assim. Eu acho que ele vai pro time mesmo. Concordo que nessa linha de raciocínio. cara, personagem preferido Do The Boys do Gen V. ou do Gen V? Do Gen V eu gosto do Andrew Anderson, que é o cara que controla metal lá. Ah, do Andre mesmo, André Andrew, mesmo. isso.
Eu gosto muito dele, porque ele mostrou várias inconsistências, né? Desvio de Aham, caráter, tudo, mas ele é um cara que, diferente do Homelander, ele não manipula as regras para sair de honesto. aham. Ele entende o que ele tá de errado e ele vai lá e tenta corrigir. E, cara, assim, uma que eu gosto muito é a Kate. Uhum. Kate. É que o Pra poder mim é a dela acho que mais é o que eu forte de queria todas. ter. Cara, o que eu queria ter. Que é tipo uma vampira, mas num sentido de Aham. muito. Ela mistura a vampira e a. Ai, fugiu o nome agora. Que vira Fênix depois. Jean Grey? Jean Grey. Ela juntou, tipo, os dois, assim. Sim, E você, cara. cara? Jordan, com certeza. Eu achei, cara, pra mim, um dos personagens com o melhor arco que tem ali de desenvolvimento, tanto de caráter, quanto de personalidade, quanto de maturidade, quanto na relação deles com a família. E eu falo deles porque eu assisto em inglês, então pra mim a tradução é automática assim, tá, pessoal? Eu não vou arriscar falar uma coisa que eu não sei aqui, então eu vou continuar usando deles, que é o que eu ouço em inglês. É, eles têm um quê de ainda serem estruturados como digamos, uma família tradicional brasileira ali gostaria, que é do toda vez que quer discutir, isso a própria Marie traz, toda vez que quer discutir, eles pegam a forma de homem do Jordan, né, acho que é o Derek Lu que faz, não sei se é, acho que É, né? Derek Lu. Enfim. Aham. E toda vez que quer convencer alguém, tipo assim, convencer mesmo, aí pega a forma da atriz London Thor. Então, eu acho que é um jogo muito interessante, é um dos supers mais legais que tem, assim, de porte mesmo, de possibilidade de, sei lá, de kit de super. É, o relacionamento com a Marie eu acho muito bonitinho também, acho muito legal. Tentando se entender ali. E, bicho, eu não consigo não gostar do Sam. Não dá. Eu acho o Sam muito massa. Porque ele é literalmente uma página em branco de um tanque de guerra e Sim. foda-se. É isso. Entendeu? Cara, eu, assim, dos personagens, cara, eu acho que eu concordo com você nesse aspecto, né, mas principalmente na parte do Jordan ali, quando a Marie Maru fala, né? Quando você quer discutir, você assume essa forma masculina, né? Tipo, é mais uma crítica. E E era justamente a bom, forma que ele tinha que assumir perto da família, né? então, e Eles assim, a tinham que família assumir. também. Eles tinham que estar na versão masculina sempre quando tava com o pai, né? Principalmente com a figura do paterno ali. Aham. E, cara, eu acho que é importante a gente falar do Marco Pigossi, Sim. brasileiro. Cara, ele não tinha falas curtas, eu imaginei que ele ia aparecer em um Aham. episódio ali, tudo. Não, o papel dele foi muito importante no decorrer dessa temporada. Cada vez mais brasileiros ocupando um papel de respeito em séries, em filmes americanos. E ele mandou bem. Pena, né, que aconteceu o que aconteceu, mas enfim, fica aí para quem tiver, quem for assistir ainda e não assistiu. E se você já assistiu, sabe o que aconteceu. Mas assim, no decorrer da temporada inteira, né, todos os episódios, como que você encarou o desenvolvimento dos personagens? A gente falou dos personagens, a gente falou um pouco deles, você falou do Sam, que eu acho que foi o que foi mais desenvolvido, que ele teve do tipo, do cru até o final dele, e ele é meio que o reflexo do Homelander, assim, no sentido de tipo, eu tenho o meu entendimento das coisas e é certo pra mim isso e pronto, acabou. Cara, Mas pra você, como que foi o desenvolvimento dos personagens nessa primeira temporada? O que você eu achou? gostei de praticamente todos os arcos. Todos os arcos, pra mim, quase todos, eu achei que foram bons. Eu não gostei tanto do arco da Kate, porque eu não sei, parece que ela se virou contra a Sherry muito rápido, sabe? Não sei, parece que foi um pouquinho forçado. Talvez tenha alguma cena que foi deletada que deveria explicar um pouco melhor e tal. Eu entendo que foi tipo mais uma decepção com mais uma figura materna que ela teve, mas eu achei que ficou muito rápido. Porém,
teve tanto arco foda, tanto arco foda. A Emma ficou incrível o arco dela. No fim do último episódio, se não me engano, ou no penúltimo episódio, algo assim, ela descobre que o poder dela não tem nada a ver com distúrbio alimentar, então ela realmente ela transpõe, ela não sei, enfim, ela pega o distúrbio alimentar dela e usa como desculpa para os poderes, que, né, quando ela está mal de saúde, ela se sente pequena e ela, quando ela está mal mentalmente, ela se sente pequena, ela diminui. Não quer dizer que tem a ver com vomitar. A bulimia é só um mecanismo para ela contar essa história para si mesma. E a relação dela com a mãe também é muito legal, a maneira com que ela quebra essa relação e como ela era explicada antes, né? Aquela coisa de a mãe perua que bota a filha num concurso de beleza porque quer viver o próprio sonho na filha e etc. Pois é, muito legal. Eu sempre odiei essas coisas de concurso de beleza infantil e eu acho que a série mostrou muito bem isso. O próprio arco do Andre ficou muito maneiro, ele é muito massa, é um personagem super legal. Eu imaginei que teria muita forçação de barra, vou usar um termo que eu não gosto, mas de lacração pra série, pra forçar um público jovem que não precisaria, e não aconteceu nenhuma vez isso eu achei muito foda, sabe? O Golden Boy eu achei que talvez faltasse um pouquinho mais dele, mas também achei que foi maneiro ele ter acabado nos primeiros episódios, porque era um dos maiores produtos de venda da série, era o Golden Boy, e aí, do nada, assim. Mas eu acho que isso é a magia de The Boys, sabe? Não importa quem nem como, mas alguém vai morrer, viu? Cara, ele seria o Homelander, seria uma cópia descarada, assim, da mesma forma, o Aham, produto e seria mais do mesmo, então sim. faz sentido. Sobre a Kate, cara, eu achei que nesse detalhe da virada de chave foi muito rápido. Embora a gente tenha poucos episódios, né, para tratar tudo isso, a virada de chave foi muito rápida. Tipo assim, no mesmo episódio, ela tava lá fazendo tudo que ela tinha que fazer, daí do nada, no meio do episódio quase, ela já tava, não quero mais, né? Isso foi complicado. Mas, como foi contada a história dela, da floresta, da imersão, de colocar Isso foi todo do mundo lá, caralho, foi cara. muito, muito bom, porque assim, o, o, o poder dela é muito gigante. Ela É. não tem ainda a ideia do tamanho do poder dela, mas é absurdo. E o Sam, ele era nada mais, nada menos do que uma bateria pro Golden Boy. Então, Aham. assim, quando o irmão dele morrendo, ele acaba, né? O arco dele começa a ganhar mais importância. Se o Golden Boy não tivesse morrido, com certeza ele ficaria à sombra, não seria melhor explorado. E o da Emma, da Grilinha, é muito legal de falar quanto de crítica tem ali, né, naquela personagem, quanto de Total. bagagem ela carrega. Muitos carregam também, porque o Andrew, ele também é a mesma coisa, só que na versão do pai, projetando no filho, só que no caso ele quer que o filho entre pro set, né? Então, é mais ou menos nessa pegada. E o Jordan, né? O Jordan, ou Os Jordan. Os Jordan, Jordan. o quanto de pressão, né? E quando agora não estou generalizando e também é uma coisa já que já superou muito, né? Mas a gente está no Ocidente. Mas lá na Ásia, principalmente, quanto de pressão existe da família para com a carreira do filho, né? O pai naquele jantar E tentando especialmente conquistar do filho, né? do Tipo, filho, tem que ser homem, tá ligado? porque há muito tempo a história conta que quando um oriental tinha uma filha, ele se sentia menos, né? Ele se sentia que meio que quase que foi amaldiçoado. É o que acontece nas É, famílias árabes também, né? isso, Tem verdade. gente que larga a esposa porque culpa a esposa por não estar dando filhos aos homens, tá ligado? Então, é bem isso. Mas a gente falou de coisas pesadas aqui, né? E a gente, no começo aqui, a gente falou de expectativa e realidade sobre a temporada e sobre o final da temporada. E para você, como que foi passar por esses episódios e como se sentiu no final da temporada? Bicho, eu fui zero expectativa porque eu fui virando o olho pra assistir a série, sinceramente.
Eu fui assistir Gen V da mesma forma que eu fui assistir Andor, entendeu? Zero expectativa e pensando que eu ia odiar desde o primeiro momento. E desde o primeiro momento, as primeiras cenas eu falei, sério? Porque, sabe, o começo da história da Marie ali, eu pensei, cara, vai ser outra historinha chata de choro, sofrimento, nhenhenhé. Daí ela tá no ginásio lá daquela escola onde ela fica. Aí ela corta a mão, daí ela joga o sangue pra todo lado. Pensei, nossa, isso aí vai ser essa bosta a série inteira, cara. E não foi, graças a Deus não foi, cara. Ela se desenvolve de uma maneira, porra, sensacional, cara. Muito incrível. O André, eu achei que ia ser outra encheção de saco, porque ia ficar aquela coisa do tipo, ai, mas o meu pai, ele ia querer ficar, assim, convencendo o pai de que ele era foda no que ele faz, mas é que ele não precisava. E não, houve essa quebra também. Ele é poderoso porque ele é poderoso e ponto, tá ligado? Eu achei muito legal. A expectativa era zero e a realidade veio pra uns 90, assim, pra mim, fácil, tá ligado? Fácil, fácil, fácil. Cara, eu tive uma montanha-russa, sabe? De, de, de momentos ali com a série. Aham. No começo foi muito chato pra mim. No primeiro episódio, além das explosões, sangue, pá, eu falei, isso é mais do mesmo do The Boys. Então, tipo, eu Uhum. queria algo diferente, embora soubesse, e tendo experiências com várias séries, né, que tem os seus spin-offs, seguir a Aham. mesma forma. Só que ela foi melhorando na intensidade quando ia aprofundando os personagens. Era basicamente cada episódio um personagem e interligando com o outro com o momento que estava acontecendo. Isso foi muito bom. E no final, eu falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. E da forma como acontece, no primeiro momento eu falei, puta, de novo esse cara salvando o mundo, e, né, mais do mesmo, etc. Mas depois eu entendi que ela vai estar conectando direto, se não no mesmo dia, no mesmo momento, ou na sequência com a quarta temporada. Então ela se faz necessária ser daquela forma. E a quarta temporada ganha ingredientes muito bons, porque os jovens do Gen V, eles estão naquele momento, porque a temporada está passando, né, no mesmo momento, basicamente, Uhum. no final da terceira entre o início da quarta, mas a linha temporal é o mesmo ano e etc. E esses caras podem virar ferramentas de combate aval, ou contra o Homelander, ou a favor, depende de como tudo vai ser manipulado e como essa história vai ser contada. Então, assim, no Uhum. final eu fiquei muito satisfeito. Não é a minha série favorita, assim, mas esse ano ela garantiu bons momentos para mim. Então, tipo assim, não era uma série que eu falava, nossa, saiu o episódio, eu vou assistir e etc. Mas, cara, é boa. Mas ainda prefiro The Boys. Sim, cara, é uma coisa que me chamou muita atenção foi o cuidado com a construção dos cenários. A caracterização dos cenários, assim, por assim dizer, né? Por quê? O... A gente pega um lugar nada a ver, assim, que não tem importância, que é a casa daquele moleque chato lá que eles acordam depois que a Kate apaga a mente deles. Não era pra ter importância. Se fosse só um porão, tava de boa. Eu acho que a galera não ia perceber. Mas eles tiveram cuidado de fazer lustres de copo de jogo da bolinha lá, de beer pong. Aqueles copos vermelho americano tradicional de faculdade. Os posters dos Seven. Aí tem um pôster do Dawn of Seven. Tem uma super feminina desenhada ali, porque o moleque é mó. Aqui os menores de 18 anos que me perdoem, mas que o moleque é mó punheteiro, então, tipo, tem lá um mega de um pôster da Girls Get It Done. E só tá lá, por quê? Porque serviu o propósito da VOT, que era vender uma produção com mulheres de corpão, tá ligado? E era isso que a VOT queria, como pretexto do Pink Money ali, do Pink Money não, levantaram a bandeira que eles não estavam vendendo aquilo necessariamente. Então, assim, um cuidado com... Outro exemplo, né? Tem uma bandeira dos Estados Unidos reduzida e colocada em pé para simular a capa do Homelander no porão do moleque. Cara, é muito cuidado com a decoração, é muito cuidado com cada coisa e ficou muito legal. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você agora e o CGI? Eu gostei do CGI. Porque normalmente a gente vê os CGI que são sacanagem e o pessoal em The Boys, o pessoal da Amazon lá, eles mandam bem até nesse quesito, né? Não teve tanto.
né? Não foi um exagero de utilização de Mas, CGI, tipo assim, mas a quando foi porta na parede, utilizado, assim. bom, sim, foram boas. Só voltando um pouco no que você estava falando, muito legal que, assim, eles fizeram questão de falar, isso aqui é um spin-off de The Boys. A Uhum. universidade com os sete ou personagens que já em algum momento apareceram no The Boys. Mas assim, a gente falou muito, né, sobre The Boys, sobre Gen V, mas a gente não falou de onde que veio o Gen V. Porque assim, tem uma inspiração, não foi criado do nada o Uhum. Gen V e não tinha como, vamos fazer a universidade, enfim, etc. O Gen V, ele vem de uma série de quadrinhos, né? O We Gotta Go Now, né? Que é um arco que acontece entre o número 23 e o número 30 dos quadrinhos do The Boys. Só que, Uhum. cara, nos quadrinhos, da mesma forma que o The Boys esse arco, ele é pesadíssimo. E assim, claramente é uma paródia de X-Men, o Uhum. Gen V, deu pra ver, o que no quadrinho é chamado de G-Man, né? Uhum. Que nada mais é do que o John Godolkin ali, que dá o nome à universidade, ele é mais ou menos uma espécie de professor Xavier que reúne essas crianças, né, com o pretexto, né, que estava educando, enfim, etc., que na verdade depois é desmentido por causa do soro, né, da Uhum. vacina, enfim, etc. E só que nos quadrinhos a história é tipo assim, é perturbadora, a violência é gratuita, o humor é excessivamente vulgar, beirando o grotesco mesmo, o perturbador, a Uhum. parte sensual é como você falou no começo, é estupro para baixo, uma coisa, tipo, sabe, racista, e hoje que não se aplica, imagina você fazer uma série com todos esses ingredientes, realmente não ia dar certo. E o que cola, né, o Gen V, porque lá no quadrinho nada mais é de continuação do The Boys, ela não é Gen V, Uhum. ela criou spin-off baseado nisso, que é o Huey, que para mim no The Boys é o melhor personagem, por isso que eu te perguntei se era The Boys, né? E ele tá investigando essa universidade, essa casa, enfim, etc. E começa a procurar. Daí ele se reúne com outros novos, novatos, jovens. Só que no quadrinho eles são muito, tipo, muito bobos, sabe? É um nível de imaturidade absurda. E daí ele vai descobrindo esses planos da manipulação do próprio Godolkin ali e desmascara a Vault e etc. Então, Uhum. assim, é basicamente, num resumo, bem resumo, e a gente cortando bastante coisa, GenV realmente pegou o melhor, a polpa do negócio, transformou de uma forma que hoje pode ser vendável, né? Que você possa transmitir isso de uma forma que não vai violentar ninguém, psicologicamente assistindo isso. Sim. E, cara, foi o que você falou. A expectativa era zero, me entregou muito, entendeu? Aham. Assim, os G-Men, também, pra quem não sabe, nos quadrinhos, eles seriam macetados pelos boys e a VOT chegou e amassou eles antes. Simplesmente isso. A VOT achou que eles não eram mais. Não eram. Necessários. Não eram mais necessários e foi lá e falou: quer saber? Que acho que é. Eu não lembro agora o nome da Força Tarefa, mas era tipo Bot Defense, alguma coisa relacionada a isso. E eles foram lá e destruíram os G-Men, porque sim. E é isso aí. É que o que aconteceria para quem assistiu o Gen V agora, era mais ou menos que assim, a gente vai fazer uma linha de produção aqui de pesquisa com os novos talentos para serem os substitutos dos The Boys, né? Aham. Dos sete, na verdade. E, pô, não deu certo. Queima tudo, explode tudo e finge que nada aconteceu. Basicamente isso que a Vault fez. Exatamente. Cara, assim, eu penso que, como eu já falei antes, a série é muito melhor de assistir e traz muito mais público do que os quadrinhos, porque eles não exageram na violência gráfica. Eles não exageram. Eles mostram que há esse problema, eles falam sobre o problema, mas eles não precisam mostrar, por exemplo, coisas como o abuso sexual. Entendeu? Eles até, tipo assim, de maneira menos perturbadora mostram do que nos quadrinhos. Então, cara, eu gostei demais de Envy porque
Ah, bicho, pra quem lê o meu texto, sabe o quanto eu admirei a capacidade deles de construir uma narrativa interessante que luta, entre aspas, né, luta, mas que expõe verdades da nossa sociedade que normalmente não são faladas e critica ambos os lados, né? Critica jovem, critica adulto, critica todo mundo. Critica a sociedade, né? Mas Uhum, também tem um ponto muito importante. A forma como foi construído os quadrinhos na época que foi construída, né? Elas tinham. Cara, eu vou trazer uma coisa da nossa sociedade. Hoje a gente lida com pessoas muito mais velhas, de uhum, décadas diferentes, que não têm o mesmo tato que a gente tem hoje para falar sobre alguns temas muito delicados, aham, né? Tem pessoas que foram criadas, imagina, na década de 50 eram adolescentes, eram jovens adultos e o racismo era uma coisa ok. uhum, Hoje a gente lida com isso da forma correta. A gente vê tantos anos se passando, tanta injustiça, e assim, a gente entende isso. Mas uma pessoa que viveu naquela época acha que é normal, entendeu? E hoje a série lida não só com esse aspecto, como vários outros, trazendo a nossa realidade e dos dias atuais. sim, Então é muito importante. Como assim a gente falou, né? Você falou bastante, até você construiu bastante sobre esse aspecto. As, a narrativa voltada à crítica social. sim, totalmente, totalmente. Então, de tudo, né? Uhum, Racismo, transfobia, é, um monte de. Principalmente nos Estados Unidos, mas isso não foge da nossa realidade no Brasil, como também não foge da realidade de outros lugares do mundo, que são crianças mimadas com tudo nas mãos, que não tem que lutar para conquistar aquilo e acha que a vida é aquilo, que é normal. É, cara, quem que nunca conviveu com uma pessoa que teve sempre tudo na mão e não consegue entender a realidade porque vive numa bolha? uhum. Então, isso traz, isso é evidente. E eu tenho certeza que essas pessoas que em algum momento você conviveu ou viu, pode estar assistindo a série e achando, nossa, como esses caras são ridículos. E isso seria batizado do quê? Da síndrome de Homelander? Eu até falo sobre isso no texto, né? Acho que até no último texto que eu publiquei sobre o GV, e muitas das vezes a pessoa a quem a carapuça serve não vai entender que é pra ela. Ponto. Tá? Vai ter boomer que não vai entender as críticas políticas, vai ter viciadinho em TikTok que não vai entender a garota esticando o braço, chorando e depois só fechando a cara depois que a gravação acaba. Não vai entender o desespero da menina ao perder a internet no meio da. Tinha um assassino no campus, supostamente, né? Assim como um assassino em escolas. E a piada foi: tinha duas pessoas desesperadas porque elas estavam trancadas no quarto e elas não podiam mais fazer live. Para as pessoas verem as outras sendo massacradas. Então, vai ter muita gente que não vai pegar as críticas. E eu acho que isso é uma crítica bem feita, bicho. É uma crítica muito bem feita. Porque, cara, sei lá, ó, algumas coisas que eu separei aqui, né? Negligência parental é uma das críticas mais pesadas. A geração de mimados infantis e sem noção que só querem virar blogueiros e ficar famosinho na rede social. O paralelo que eles fazem com a nossa vida, né? De uma geração que não foi devidamente criada, foi criada na base do tapão e acha que as coisas assim que se resolvem, cria uma outra geração de pessoas que saem tortas, só que dessa vez não tortas iguais a elas, como as coisas funcionavam desde sempre, porque dessa vez tem internet. Então elas compartilham as suas cagadas, as coisas que acontecem na sua própria vida, e aí na cabeça delas, elas são muito melhores que a geração anterior. E não, só são tortas da mesma maneira, mas num formato diferente. Obviamente o racismo e transfobia que você já falou, e um dos que eu achei que eu demorei para entender, mas de novo fazendo uma referência aí ao pessoal do canal Screen Crush, eu acho que eles pontuaram isso bem, muito melhor do que eu poderia entender, porque eu não moro nos Estados Unidos, né? Eles moram. E é o aliciamento dos jovens com o intuito de forçar as condições desumanas da competitividade. Vou lembrar aqui que isso não é uma crítica ao sistema de draft universitário, que isso é uma coisa que eu acho muito legal.
E, tipo assim, quem desempenha bem na faculdade vai pro profissional já muito mais fácil, isso é bom. Mas sim do quanto é forçado um ranqueamento, quanto é forçado que eles peguem no limite dos seus corpos, no limite das suas mentes e tudo, para serem ranqueados num ranking que muitas das vezes nada do esforço deles tem a ver com o ranking. O ranking às vezes é porque uma pessoa é mais bonita, ou como a própria Ashley coloca quando eles estão avaliando quem vai ser o próximo a entrar no Seven, tal pessoa é muito negra para as câmeras, ela tem que ser preta, mas não pode ser tão preta. Ou porque a Marie coloca, né? Você acha que eles vão acreditar em alguém, em uma garota preta ou um trans? Não vão acreditar. Então, é esse tipo de coisa, assim. Não importa quem você é. Os Jordan, eles não são colocados em primeiro porque eles são trans. Acabou. Entendeu? Então, bicho, eu achei que foi muito legal. E falando em Ashley, cara, como eu gosto da Ashley. Quer dizer, eu odeio ela, mas como eu gosto da Ashley, cara. Eu não sei você, mas eu acho um personagem muito caricato, muito bem feito, porque ela faz ali o papel de desgraçada o tempo inteiro, né? Cara, é assim, ela é igual você falou, né? A gente ama odiar alguns vilões. Na minha opinião, ela é uma vilã, mas não porque ela é maligna, mas porque ela incorpora o corporativismo. Aham. Tipo, ó, no entanto, você estava falando, né? Quem que vai assumir o papel no set? É o quem é mais popular, quem dá mais like, quem vai dar mais retorno de mídia, quem vai ser o. Num dos tópicos que ela fala, se o público aceita melhor esse Aham. cara, né? Então é muito. E ela incorpora isso. E, cara, isso é presente na nossa realidade. Infelizmente, tem muitas Aham. pessoas que são gestoras que tomam esse aspecto. Sim. Outra questão que eu achei interessante, e eles não precisavam nem ter feito isso pra série ficar legal, mas foi o tanto de fanservice que eles entregaram pra gente. Com personagens que foram apresentados antes, que já morreram, ou que, enfim, já apareceram antes em The Boys. Né? Claro, falando sobre personagens que já passaram pela universidade, como o A-Train, ou, por exemplo, a escola de atuação Condessa Escarlate, né, da Crimson Countess. Por quê? Porque ela, no fim das contas, era só uma atriz mesmo. O poder dela era uma porcaria. Ela, na Segunda Guerra, não fez nada com a Payback, nada. Eles chegaram na Segunda Guerra, cagaram com um monte de operação e foram embora. Só. E o Soldier Boy foi atuar nos filmes lá e estragar os filmes também. E a Condessa foi parar no circo. Né? Então, pra cantar o Macacos Também Choram. Cara, aquilo foi um dos episódios mais divertidos do The Boys, foi o Macacos Também Choram. Aí tem as estátuas. Quando o Andre abre a região genital da estátua do seu próprio pai pra achar um celular lá dentro. É muito fanservice legal, cara, porque eles podiam ter botado no pé da estátua, eles podiam ter botado Sim. no corpo da estátua, que ele teria que explodir a estátua e fazer uma coisa super The Boys. Uau, explosão! Não, cara, colocaram no meio do saco do caralho. Cara, isso é muito bem feito. Muito bem Cara, feito. você estava falando, né, sobre os personagens, né? O Soldier Boy, na minha opinião, né, agora assim, ele é uma crítica muito grande a muita coisa igual eu falei, da década de 50, né? É um cara que tá preso na realidade da década de 50 para atual. Mas, cara, ele me lembra muito o comedian do Watchmen. Entendeu? Uhum. O comediante. Sim, Cara, sim. nas atitudes dele, Aham. principalmente, né? Preconceito e etc. Então, assim, como ele se comporta, principalmente com as mulheres, o machismo Aham. intrínseco ali, entendeu? Eu acho que E, ele cara, Pode falar. pode não fala. Eu acho que ele traduziu muito bem, muito meme que fizeram com o Capitão América, cara. Que é tipo, aquelas coisas que, meu, o Capitão América ele viveu numa época do ápice do machismo, assim, que tipo, homens, guerra, suados e cuecas, masculinidades. E aí ele chega, tipo, no mundo real, e aí ele vê o próprio Nick Fury, um diretor de um órgão secreto de operações do governo, e é negro. E ele não tá morto na linha de frente. É mais ou menos assim que ele teria que ele pensaria se fosse uma série como The Boys. E, É, e o Soldier Boy na série, não nos quadrinhos, ele é tipo o Capitão América inverso, entendeu? Ele é ele é o Capitão América como deveria ser. O Capitão América
que ele deu uma suavizada, deu aquela romantizada que a gente sempre vê, e assim, pra não ser odiado, porque Uhum. o Capitão América de verdade seria o Soldier Boy. Sim, sim. É, E, cara, a... eu penso assim, o Soldier Boy nos quadrinhos ele era um merda. Ele era um ninguém, assim. Se eu não me engano, tem até uma explicação de quando ele tava numa operação, ele só urinou nas próprias calças e foi embora e tal. E tem muitas representações deles no Google, se for pesquisar, dele tipo, raquítico, assim, tremendo de medo e tal. E bicho nas mãos do Jensen Ackles. Ó, E não fica bom. Qual personagem não fica bom na mão dele, não, né, cara? No que ele mas faz. peraí. Em Supernatural era legal. Mas como Soldier Boy, o cara ficou. O cara ficou filé. Na moral, o Marty que me perdoe aqui, mas até eu passava na frente dele nessa, entendeu? Cara, quando ele foi confirmado como Soldier Boy, eu fiquei muito, muito feliz, cara. Porque, Aham. cara, todos os personagens que eu vi até agora que ele interpretou, cara, nenhum ficou abaixo. Ele é E eu bom concordo com demais. você. Supernatural é nostálgico, né, cara? Eu assisti muito, assisti mais de uma vez. O final, pra mim, é um dos melhores de temporadas, assim. A música, né, cantar. Porque, assim, uma particularidade minha, assim, né, vou abrir aqui. Eu sou muito fã de músicas que tem cover com mulheres sendo vocalistas. E quando foi uma dupla feminina interpretando a música principal do Supernatural e o final ali, ficou muito foda. Mas ele, como Soldier Boy, eu acho que fecha muito bem, porque ele Muito era bom. bom moço no Supernatural. Bom moço, entre aspas, pra você que tá escutando, eu tô fazendo entre aspas com a mão, bom moço. Mas como Soldier, ele é totalmente o inverso e absorve tudo isso de falou, pô, dá pra mim que eu consigo interpretar. Então é sensacional mesmo. Sim, cara. Eu acho que pra gente ir encerrando, eu queria falar de algumas coisas que pra mim foram muito importantes na série. E eu falei antes algumas delas, mas eu quero ressaltar. Primeiro, o desenvolvimento tanto do arco quanto da própria personagem da Marie. Primeiro, ela já tinha aparecido em The Boys antes, né? Não em pessoa, mas ela apareceu numa lista, ela foi mencionada em The Boys. E o quanto ela aprendeu a trabalhar os próprios poderes, porque a princípio o poder dela parecia muito inútil, entendeu? E ela virou uma dobradora de água do Avatar. E daí, cara, quando você vai ver, bicho, é o poder mais roubado que tem. Porque você consegue sentir o sangue dentro da pessoa e mexer naquilo ali, entendeu? E os sentimentos, né? Do episódio da Victoria Newman, lá ela fala, né? Victoria Newman, ela fala: olha, você consegue fazer isso, né? Daí você vai ver na extensão dos poderes de cada um, né? Uhum. É, a Marie, eu acho que ela é uma forte candidata a ajudar os boys a baterem de frente com o Homelander. Por quê? Primeiro, ela consegue sentir o composto V e mexer no composto V dentro das pessoas. Segundo, aquelas adagas de sangue, meu amigo, que bagulho maneiro. E terceiro, não gostei do chicote, aquele chicote de sangue eu achei muito meme. Mas eu acho que ela é uma personagem que ela tem o que é necessário para ser uma heroína foda. Porque ela sofreu muito, entendeu? E se ela sofreu muito e continuou no caminho que ela está, ela mostra que ela é muito mais forte do que quem sofreu muito e resolveu meter o louco. Como é, por exemplo, a Kate, como é, por exemplo, o Sam. Eu acho que isso torna ela mais forte. Claro que, esse poder da amizade. Não, não é disso que eu tô falando. É justamente porque ela consegue não quebrar, eu digo não quebrar emocionalmente, um problema. É muito mais forte isso nela do que nos vilões. E o desenvolvimento dela leva ela a ter muito mais espaço para crescer junto com os boys e bater de frente com o Butcher, que também é outro cara que eu amo odiar. E eu tenho a vontade de dar uma cacetada nele até não poder mais. Mas, cara, a Marie eu acho que foi um puta personagem bem escrito. A Jess Sinclair manda muito bem interpretando. Então, pô, pra mim esse é um dos pontos que me fez querer continuar assistindo. O Michael que gosta, eu acho que eu tava hypado pra aparição dele. E entenda quem entender aqui uma aparição bem mind-blowing. Eu gostei da Victoria Newman ter aparecido. Eu acho que ela é uma personagem essencial e que não dá pra deixar de lado nenhuma instância
dos movimentos políticos e de força do universo The Boys, justamente porque ela agora está contra o Homelander, né? Antes ela estava com o Homelander com a VOT, e aí os dois quebraram com a VOT, então agora eles estão um contra o outro. E fico triste pelo fim fácil que a Sherry teve. Porque também é um personagem muito foda. Assim, a gente não entendia. A gente tinha vibe que ela seria uma vilã. Por aquele sorriso amarelo, aquela coisa meio malvada que ela tinha. Mas não imaginava a profundidade do ódio dela e não imaginava a profundidade do que ela seria capaz de fazer. E ela morrer da forma que morreu, meio né? Ela foi meio que desconectada, né? Falou assim, Aham. ó, vamos virar. Desconecta o fio dela Puxou o aí e cabo pronto. puxou o cabo da internet e acabou. E por É, último, a Kate, cara. No primeiro momento que eu vi a Kate, aquela cara culpada, só pele, assim, loiraça e com uma cara de meninas malvadas, eu tinha certeza que ela ia ser vilã. E aí o tempo foi passando, eu falei, nossa, até que ela não é vilã. E aí, de novo, putz, sabia que ela era vilã. Daí, nossa, mas ela tá ajudando eles agora. E então ela vira vilã de novo. Isso eu gosto também em The Boys. Tipo, você nunca sabe em quem que você pode confiar, bicho. cara, E só pra finalizar, Silvio, o Sam é tão louco quanto o Black Noir. E isso vai dar merda, tá? Isso vai dar muita merda. eu acho que o Sam, no caso dele, ele mistura muita coisa, sabe? A imaturidade, porque ele cresceu, né? Isolado, basicamente. Uhum. Então, isso complica bastante, porque quando tem o embate e algumas verdades são levadas para ele não encara, ele fala assim, é a minha verdade, e pronto, Aham. acabou. Isso é muito complicado. Sim. Sobre o que você estava falando sobre vilões bem construídos são isso. Ele transita na opinião pública entre ser bom e ser mal, ser justo ou ser opressor, vamos dizer assim. E a Kate, ela tá nessa como a Vitória, como o próprio Homelander, ele tá ali, porque às vezes o Homelander também faz algumas coisas para a opinião pública, né? Principalmente ele é o cara mais descarado Uhum. de fazer isso, mas assim, não ter vilão e não ter mocinho, eu acho que é uma fórmula muito boa e se depois continuar nessa pegada, porque assim, até o Butcher, o Huey, a Lustrela, todos ali também têm as suas nuances entre mocinho e vilão, entendeu? Então Uhum. assim, eu acho que se continuar nessa linha é a fórmula correta para as coisas continuarem dando certo. E para finalizar, a construção do vilão passa por tudo isso. Só que assim, o The Boys, na minha opinião, tem muito mais anti-heróis, Aham. né? E é isso que prega muito o que está acontecendo, do que fazer uma série de heróis. Porque eles mostram como seriam os heróis na vida real, vamos dizer assim, mas eles como anti-heróis. E todo mundo, agora você vê que tem três frentes, né? Porque será que The Boys, a próxima temporada, o lema vai ser inimigo do meu inimigo é meu amigo? Ou coisa do tipo? A gente tem aí os heróis, que é tipo a Starlight, que ela quer fazer o bem e é isso. Tem os anti-heróis, que é a história do Butcher. E aí tem os vilões desgracentos, que é o Homelander. E uma coisa que você falou que é muito interessante de transitar na opinião pública, né, da minha verdade e tal. Cara, se a gente for parar pra pensar por um outro lado, a Kate e o Sam estão buscando a vingança deles. Só que da maneira burra, entendeu? Mas eles estão buscando a vingança deles contra as pessoas que fizeram mal a eles. Só que eles generalizaram e, tipo, botaram todos os seres humanos como inimigos deles. E, cara, aquela cena do braço. Nossa, eu não tava esperando aquilo, cara, como eu gostei daquilo. Cara, agora imagina uma temporada, não sei se de Envy, ou eu imagino que no The Boys, alguns desses personagens de Envy vão aparecer lá também. Vão Lembra que eu sim. fiz assim, Estação 19, Grey's Aham, Anatomy, não, mas Fear? vão Então, mesmo. vai acontecer isso. Mas imagina a dimensão do poder da Kate, que ela pode criar um mundo invertido e aprisionar as pessoas lá dentro. Uhum. A Kate, inclusive, é muito triste pensar nesse final da Kate, porque tudo que ela não pôde na vida foi tocar pessoas, né? Ela não podia tocar as pessoas não queriam que ela tocasse. E quando ela finalmente ia tocar alguém, quando ela finalmente se permitiu tocar as pessoas sem se importar com a opinião dos outros,
a Marie vai lá e explode o braço dela. Ela não pode mais tocar. É triste também, entendeu? Ela tem uma história muito triste. Cara, ela matou o próprio irmão sem saber que ela tinha poderes, por culpa da própria mãe. E aí a mãe que tinha culpa foi lá e trancou ela numa porta de cofre dentro de um quarto. Então, e aí ela descobre que a Sherry, que era a única pessoa que deixava ela tocar e conversar e queria ser uma mãe pra ela, também traiu ela. Então, cara, é uma história muito triste. E aquilo que eu falei, ambas, Kate e Marie, elas têm histórias tristes, mas quem foi maduro o suficiente para não quebrar sob a pressão foi a Marie. Por isso que ela vai ter uma puta heroína boa, enquanto a Kate foi pro lado da vilania. Eu acho que não, eu acho que a Kate vai encontrar a redenção dela nos próximos episódios e Espero ela que sim. vai voltar. O ponto o que aconteceu com ela fisicamente, acho que foi muito importante para ela entender a extensão dos poderes dela. Da mesma forma que aconteceu com a Grilinha. Sim, Entendeu? Que sim, não sim. necessariamente ela precisava tocar, igual a Grilinha precisava. Cara, eu não tanco grilinha, velho. Eu não tanco, não dá. A Grilinha, é o nome dela, cara. O que veio em português. Eu assisti as duas vertentes. Dublado e legendado. Porque precisava ver como ficou o Marcos Pigossi, entendeu? Muito bom, cara. É Grilinha, não. Em português ficou assim. E, cara, pra ela entender a dimensão dos poderes dela. Como aconteceu, né, do distúrbio alimentar, na verdade não era isso. Às vezes precisava quebrar essa caixa pra ela saber o que tinha fora dela. Sim. Bom, acho que vamos ficando por aqui, né, Silvio? Quer fazer alguma finalização pra gente? Quer deixar um abraço pra Dora? Quer fazer alguma coisa? Cara, eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, né? A gente tá acompanhando nossos números crescendo, não só no YouTube, como no Spotify. Então é um sinal de que tá dando certo, que vocês estão gostando. Só quem achar interessante, manda uma mensagem pra gente poder melhorar. Acho que é super importante esse feedback pra gente evoluir. E se você tá gostando de outras séries e quer que a gente fale aqui, ou filmes, ou séries, ou qualquer outro tema, traz pra gente que a gente traz pro overview. Eu acho que o próximo overview vai ser de Jogos Vorazes. Eu acho que sim. E eu espero ter conseguido ler o suficiente para assistir ao filme. Porque eu estou com medo, porque eu não entendo nada. Eu acho que o filme Jogos Vorazes ele adapta bem, entendeu? Então, assim, não dá tanto tempo para ler tudo, mas se você assistir, você vai estar bem servido para a gente ir pro cinema. Queria já agradecer de antemão ao Pod, que já nos convidou e nos colocou lá na pré-estreia. E na semana que vem a gente vai trazer um episódio de overview sobre Jogos Vorazes, não só sobre o último filme, mas todo o legado dos filmes anteriores. É por aí, pessoal. Abraço, bom final de semana para vocês e aproveitem o feriado para escutar os nossos episódios, assistir e acompanhar o nosso portal, que tá cheio de novidade. Nossa, o portal tá sendo muito bem alimentado. Se ele fosse um Tamagotchi, ele já teria estourado. Caraca, profundo. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu sou o Emilio, jornalista de esportes. Vejo vocês no próximo programa. Beijo.